que nós convidamos o pessoal para vir na comissão. A Comissão de Finanças convidou o pessoal para vir. Vamos lá. Reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, desse dia 12 de março de 2020. Primeiramente, convido ao vice-presidente, William, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária 4/20, aos 5 dias do mês de março do ano de 2020, reunir-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos às 17h30, os vereadores Jair Locatelli, Edivan Baron e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei 119. Altera a Lei Municipal sobre alteração da Lei Municipal 4.840, de 15 de outubro de 2013, que consolida a legislação sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, sobre o Conselho Municipal, o Fundo e o Conselho Tutelar. Projeto de Lei 1120 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um arquiteto. Projeto de Lei 1220 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um contador. Projeto de Lei 1320 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 2 pedreiros. Projeto de Lei 1420 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um enfermeiro. Projeto de Lei 1520 dispõe sobre a alteração na Lei Municipal 5523 de 3 de dezembro de 2019. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei 119. Esse projeto está aguardando a realização de reunião do CONDICA e retorno do Executivo Municipal quanto ao horário de funcionamento e atendimento do Conselho Tutelar, com possibilidade de envio de mensagem retificativa. Projetos de Lei 1120 e 1220. O relator William Heineck solicitou ao Executivo Municipal complementação da exposição de motivos com a apresentação de dados, informações e documentos aptos a comprovar que as contratações indicadas configuram efetivamente hipóteses de necessidade temporária. Projeto de Lei 1320. O relator Edivan Baron solicitou ao Executivo Municipal a complementação da justificativa quanto à emergencialidade das contratações emergenciais pretendidas. Projeto de Lei 1420. O relator William Heineck considerou que esse projeto restou devidamente motivado a excepcionalidade e temporalidade da contratação emergencial pretendida e proferiu voto favorável, sendo seguido pelos demais membros. Projeto de Lei 1520. Esse projeto será analisado na próxima reunião do dia 12 de março, para a qual serão convidados representantes do Executivo Municipal e do Sindicato dos Municipários. Votação dos pareceres aprovados por unanimidade pela normal tramitação do projeto de Lei 1420. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da Comissão Permanente. Coloco em discussão a ata. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação a ata. Os vereadores que estão favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei número 15/20 dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 55.523 de 2019, a qual dispõe sobre a gratificação de difícil acesso. A alteração é no sentido de alterar o valor pago por quilômetro rodado, passando de 0,18 RM, ou 88 centavos de real, para 0,12 URM, 58 centavos de real, a fim de corrigir um equívoco no estudo do impacto orçamentário, já que o valor a impactar nos cofres públicos seria muito superior ao estimado. Nesse momento, os relatores então farão análise e proferirão os seus votos. O projeto de lei número 15/20 teve a seguinte orientação técnica.
Em relação ao mérito, trata-se de medida que se encontra na esfera de decisão do gestor, dentro da razão de mérito administrativo. A gratificação é uma retribuição por um serviço comum realizado em condições excepcionais, sendo que nada impede seja alterada a forma de concessão ou mesmo que seja suprimida quando for o caso. Assim possível a redução do valor da vantagem concedida, tendo em vista não configurar a referida gratificação direito adquirido pelo servidor professor, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de vantagem paga em caráter precário, não é incorporável aos vencimentos, de sorte que sua redução não viola os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. O relator do projeto sou eu. Não sei se alguém quer discutir alguma coisa agora, nesse momento. Pela orientação técnica que nós tivemos, o projeto, pela nossa comissão, estaria apto para ir à votação na próxima sessão. Acompanho o relator. Esse é o meu voto. Os demais colegas da comissão. Eu acompanho o relator. Senhor presidente, eu também acompanho seu voto, também sou favorável para que vá para a votação. Não seria importante nós ouvirmos a contadora aqui, ou é questão do... Fica para a tua comissão, então? Tá bom, tá. Desculpa então, daí, desculpe. Eu também acompanho o senhor presidente. Então, da nossa comissão, o projeto estará apto para ir à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Reunião ordinária do dia 12 de março de 2020. Gostaria de solicitar ao componente da Comissão de Finanças, vereador Arleia, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Ata de reunião ordinária número 3, 2020. Aos 5 dias do mês de março do ano de 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17h50, os vereadores Ido Roden, Marli Frank e Rosane do Nascimento. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 119. Altera a lei municipal... Será que está certo esse 119? Altera a lei municipal sobre a alteração da lei municipal 4.840 de 15 de outubro de 2013, que consolida a legislação sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, sobre o Conselho Municipal, o Fundo e o Conselho Tutelar. Projeto de lei número 11/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um arquiteto. Projeto de lei número 12/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um contador. Projeto de lei número 13/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 2 pedreiros. Projeto de lei número 14/2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um enfermeiro. Projeto de lei número 15/2020, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 5.523, de 3 de dezembro de 2019. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 100 de 2019. Este projeto está aguardando a realização da reunião do CONDICA e retorno do Executivo Municipal, quanto ao horário de funcionamento e atendimento do Conselho Tutelar, com possibilidade de envio de mensagem retificativa. Projeto de lei número 11/2020. A relatora Rosane do Nascimento solicitou ao Executivo Municipal a complementação da exposição de motivos com dados
informações e documentos que comprovam que a contratação pretendida configura hipótese de necessidade temporária. Projeto de Lei número 12/2020. A relatora Marli Franck requereu ao Executivo maiores esclarecimentos quanto à emergencialidade da contratação pretendida. Projeto de Lei número 13/2020. O relator Ido Roden solicitou à Administração Municipal a ampliação da justificativa da proposição quanto à excepcionalidade e temporariedade das contratações analisadas. Projeto de Lei número 14/2020. O relator Ido Roden considerou que nesse projeto restou devidamente motivada a excepcionalidade e a temporariedade da contratação emergencial pretendida e proferiu voto favorável, sendo seguido pelos demais membros. Projeto de Lei número 15/2020. Este projeto será analisado na próxima reunião do dia 12 de março, para a qual são convidados representantes do Executivo Municipal e do Sindicato dos Municipários. Votação dos pareceres. Aprovado por unanimidade, pela normal tramitação do projeto de lei número 14/2020. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 15/20. Esse projeto é que está, e o único, em discussão na Comissão de Finanças. A orientação técnica relatada ao projeto em questão diz: já que o valor ora proposto é inferior ao atualmente vigente, haverá redução de despesa com pessoal. Portanto, fica dispensada a apresentação de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, necessário para o caso de aumento de despesa. A relatora do projeto, a vereadora Marli, nos solicitou a presidência para maior discussão. A presença da contadora, Camila Santana, bem como a presidente do Sindicato dos Municipários, a Lenita, e, porventura, o vice-presidente Luiz Eduardo. Então, estamos com a presença da contadora, e eu agora, então, peço à vereadora Marli que ela, então, faça o seu relatório e conduza, então, o debate para ela como encarregada da relatoria desse projeto. Bem, boa tarde a todos. Como já foi dito aqui, o projeto, tecnicamente, ele estaria de acordo para que fosse a votação na segunda-feira. Mas, como nós votamos a questão do difícil acesso, foi aprovado, né? Agora veio a alteração, nós consideramos importante de que seja bem esclarecido, né, esta alteração que vem com este projeto de lei número 15, para que as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo em casa, tenham claro, né, o que de fato aconteceu, o que de fato ocorreu, por que é que se está reduzindo o valor de 0,18 para 0,12 URMs. Né? Então, ninguém melhor do que a contadora do município para nos trazer esses esclarecimentos. Né? Então, com a palavra, Camila. Obrigada a todos, né? Uma boa tarde a todos os membros da comissão. Então, como foi relatado, no projeto inicial, vocês viram em anexo lá a questão, vamos dizer assim, uma perspectiva de valores que iam ser recebidos por mês. E nesse valor ali foi considerado, no caso, para fazer a estimativa de impacto orçamentário. Né? Só que o que aconteceu? Nesse momento ali foi coletadas as informações de todos os servidores lotados nessas instituições ali, nos postos e nas escolas. Só que não levou-se em consideração, no caso ali, que tem os servidores lá que são as merendeiras domésticas que trabalham 2 vezes, né, o turno da manhã e o turno da tarde. Então, nesse caso, haveria um aumento nessa questão ali do valor que elas receberiam de difícil acesso, que, olhando pelo valor que elas receberiam indo mês cheio, para esse difícil acesso ali, quase empataria com o valor do salário. Então, isso não estaria de acordo, né, nessa questão
estabelecida ali do valor que elas receberiam de difícil acesso com base nessas informações aqui desse anexo 1. Quando foi construído esse anexo 1, eu não estava presente, então não foi possível, na hora eu não identifiquei essa discrepância no valor pago por ARM relacionado ali, que eu vou ter a despesa com o meu deslocamento com o meu próprio veículo, né? Então, só para vocês terem uma noção, que todo mundo hoje usa veículo, né? Com base nesse 0,18 e levando em consideração hoje o valor da URM que nós temos vigente para 2020, hoje nós estaríamos recebendo por quilômetro rodado o valor de 0,88 centavos por custo. Então, hoje ele seria fora da nossa realidade, né? Considerando lá, por exemplo, a média do custo de combustível hoje, com 4,78, em média, 4,84 o litro da gasolina, nós estaríamos pagando 0,88, sendo que o custo mais ou menos do veículo, né, em questão de manutenção, ficaria em 0,53. Então, estaria acima do valor, né, do custo para nós estar pagando, então, de difícil acesso. Então, mas é uma correção nesse sentido. Que daí, no caso ali, quem vai os 2 turnos, manhã e tarde, estaria recebendo muito acima do valor, que é o valor de mercado, no caso. Então, eu tenho alguns documentos aqui, que também foi encaminhado em anexo junto ao projeto de lei da alteração, que também podem ser consultados lá. Então, a proposta, ela foi considerada agora, em vez de usar o 0,18, usar o 0,12. O valor da nossa URM hoje é 4,91. Então, hoje nós estaríamos, com essa atualização, nós estaríamos ainda pagando 0,58 centavos por quilômetro rodado. Então, facilitaria ainda essa questão de compreensão da forma de cálculo. Por isso, então, que foi feita uma nova tabela lá para fazer o anexo 1, compondo, então, não por turnos, que eu trabalho lá, mas sim por quilometragem rodada. Porque também isso gerou uma certa falta de compreensão do pessoal em relação a quanto receberia, então, em termos de gratificação. E fazendo por quilometragem, isso também ajuda na hora de fazer o cálculo, né? Se eu me desloquei durante a semana 4 vezes na semana para tal escola, eu saberia fácil a quilometragem que eu receberia esse 0,58 ali por quilômetro rodado. Então, se eu fiz 100 quilômetros ou 60 quilômetros, eu faço vezes o valor ali da URM e eu consigo achar fácil o valor que eu vou receber de difícil acesso. Então, facilita ainda o cálculo. Sim. Vereadora Marli, eu gostaria de tocar quando a contadora falou no valor do preço da gasolina. A tabela que veio para cá, o projeto que veio para cá com a tabela, o valor 0,58, ele foi feito com o valor da gasolina de 4,75. Não, vamos lá, calma. Então, foi feito anteriormente. Sim, agora, sim. Faz 10 dias para cá, 15 dias, que a gasolina de 4,84, essa média, ele foi taxativo para 5. Ele subiu da base de 15 centavos o litro. Mas ainda, mesmo assim, considerando esse valor ali, o 0,58 ainda supera ali até 5 e pouco a gasolina. Sim. Esse que é o detalhe. Nesse caso aqui, bem, facilita a forma de cálculo. Mas se vier a 0,12, redução do valor da indenização, e subindo a gasolina e reduzindo o valor da indenização. Acontece o seguinte, o valor ele ficou altamente fora da realidade. Hoje, a gasolina por quilômetro, vamos dizer assim, um carro fazendo em média 8 km por litro, ou 9,5, ele vai consumir 0,50 centavos por quilômetro. E nesse primeiro momento, com essa primeiro anexo que foi encaminhado ali, ele estava 0,88. Então, está pagando muito mais acima, está pagando quase a metade a mais do valor normal. Entendeu? Então, o que significa? O meu custo hoje para fazer com o meu carro, ele dá menos de 50 centavos por quilômetro. Nesse modelo que foi aprovado em dezembro, ele estaria me pagando 88 centavos por quilômetro. Entendeu? Então, é essa a discrepância que apareceu no projeto. É essa a correção que nós precisamos fazer. Porque daí eu estaria pagando além do que seria o gasto. Daí o que acontece? Nós consideramos 0,50 aqui, vamos dizer, o cálculo do meu desgaste. Mas mesmo assim, baixando para 0,12, eu ainda estaria, a prefeitura ainda estaria pagando 0,58 centavos. Então ainda tem uma margem para a gasolina subir. Entenderam? Por isso que facilita a forma de cálculo. Não considerar o turno, e sim considerar a quilometragem.
Porque daí eu tenho como ver a diferença. Eu fiz tantos quilômetros, eu vou receber 0,58 por quilômetro rodado. Daí facilita. Entenderam? Essa a lógica agora, como veio o projeto dessa forma. É essa mudança. Acho que o vereador Arley queria fazer. Boa tarde, Nelita, né, que chegou agora. Camila, eu gostaria de saber de você como é que foi construído esse valor. Você fala agora só no preço da gasolina, né? Sim. Mas a gente sabe que, independente do deslocamento, o veículo ele tem outros custos, por exemplo, IPVA, manutenção, troca de óleo, renovação da carteira do motorista, pneu, sem contar num passivo que você, de momento, ele não é mensurável, você está exposto a algum acidente quando você está no trânsito. Então, você geralmente vai fazer um seguro. Então, eu gostaria de receber como é que foi a construção desse custo. Porque hoje a pessoa, tudo bem, ela faz concurso para trabalhar dentro do município. Aí o município designa ela, digamos, os mais difíceis acesso nosso, acredito que seja lá na Barra da Romana e no Alto Erval Novo. E, na Floresta também, bem lembrado. E nós sabemos a situação das estradas, né? Então o carro ele deprecia bastante e aí não sei se vocês calcularam a depreciação do veículo. Claro que a gente sabe que existem as situações onde vai duas pessoas para uma localidade, elas podem ir um dia com um veículo de uma, outro dia com o de outro. Mas também não são todas as pessoas que vão ter que se deslocar, né, lá nessas escolas que são habilitadas e têm veículo. Porque hoje, quando o município ele faz o concurso, ele não consta, né, como no edital, que a pessoa tem que ter capacidade para se deslocar, né, entendeu? Então, só dando exemplos, né, que eu acredito que não se pode só considerar o custo do combustível. Sim, sim. Tem outros vários custos que compõem todo esse deslocamento dos servidores, né? Por isso que já foi lançado a maior que o custo de 50 centavos. Seria o meu custo médio, fazendo 8 km por litro do meu veículo, né? Então assim, ó, nós sabemos que a média em asfalto é uma. Sim. Mas em estrada de chão, onde você anda em terceira, o carro não faz 12, 13 quilômetros, né? Já foi considerado em torno de 8. Mas eu gostaria de um pouco de olhar, tem troca de óleo também, tem vários custos que compõem o automóvel, né? E nós não recebemos isso, se eu não me engano, senhor presidente, como é que foi construído isso mais esmiuçado. Mas, de repente, a senhora pode explicar um pouco melhor? Nesse caso ali, ó, como eu comentei antes, esse anexo 1 eu recebi ele já pronto. E eu só fiz o cálculo para replicar ali quanto é que daria o impacto no total, né, para cada escola e para cada unidade básica de saúde. Então, quando foi feito na parte de passar para o RH, para ele calcular ali o difícil acesso de cada servidor, e foi verificada essa questão ali da quantidade que ia voltar no mês em relação ao salário, daí que foi se olhado e percebido essa diferença que ia dar. Então, é nesse sentido ali essa questão da correção. Mas, claro, que nesse caso ali, como eu disse antes, foi considerado lá o valor do combustível, a média e mais ou menos o gasto que eu vou ter, que PVA, eu tenho que fazer uma média, né? Não tem como eu dizer vai dar tanto para todo mundo, porque depende do veículo, depende do valor do veículo. Tem os veículos que consomem menos, tem os veículos que consomem mais. Então, a média, mais ou menos, de consumo ali, que daria, quilometragem 8,5. Mas, mesmo assim, eu posso jogar mais baixo. Então, o meu custo, em média, daria 0,50, jogando todos esses custos juntos. Então, o que acontece? Os 0,50, eles estão dentro desses 0,58 centavos que vai ser pago por quilômetro. Então, é essa a principal correção para nós ajustar também essa questão. E o que acontece? Todo ano, ele vai ser reajustado pelo ERM, que é o valor monetário que é utilizado dentro do município, né? Então, o ano que vem, quando tiver a atualização do valor da URM, esse valor também vai utilizar essa nova atualização com base ali no indicador de inflação que ele traz o valor que vai ser o URM. Então, esse ano nós temos 4,91. Dependendo da conjuntura econômica desse ano, de repente, o ano que vem ele vai passar 5,2 ou 5,5.
Isso a gente não tem como... 0,50 é o que foi mais ou menos alinhado ali de média de custo hoje que eu teria com um veículo. Mas nesse projeto, encaminhando a URM para 0,12, ele estaria pagando 0,58 centavos por quilômetro rodado. Então, estaria ainda uma margem bastante ali para encobrir os outros custos que eu teria com o meu veículo. Essa é a questão aí. Se nós pegarmos 0,58 vezes uma média de 8 quilômetros, nós teremos 4,64. O preço da gasolina aqui não cobre o custo da gasolina. Claro, se nós pegarmos a média de 10, então 0,50... Vamos ter que... É 0,12 a URM. A URM. Daí, ó, 0,12... A URM é 0,12 ali no caso por quilômetro. Daí nós temos 0,12 vezes o valor da URM. Faz ali o cálculo, tem calculadora aí. Vamos ver. 4,91. Dá 0,5892. 0,58 por quilômetro, né? Daí vamos fazer o seguinte, hoje a gasolina, se vocês baixar o aplicativo da nota fiscal ali, do consumidor, ele me traz uma avaliação do preço que está hoje os postos tirando nota fiscal. Tá? Eu peguei de lá hoje, o posto do Nego ali está tirando 4,79 a gasolina comum. Tá? Vocês podem baixar no celular ali que vocês vão verificar. Onde é que é esse posto que vende essa gasolina tão barata? Porque eu achava que até hoje eu não achava. O posto Nego é aquele que a prefeitura também abastece, né? Mas então é hoje, mas eu sempre vou lá, é 5, tá? É que ele também, o posto tem a questão de pagamento à vista, né? Tudo isso. Tudo isso. Daí depende se é gasolina comum ou gasolina ativada, mas isso está dentro, né? Daí o que que acontece? É 0,58 por quilômetro. Mas desde o ano passado eu estou pagando 5. Ó, vamos... O cálculo do difícil acesso, então, Camila, é zero hoje, né? De acordo com a URM, é 0,58 centavos o quilômetro. Por quilômetro. Por quilômetro. Daí vamos fazer o caso ali, o meu carro faz 8,5 por litro. Vamos pegar ali a calculadora aqui, só um pouquinho. 8,5 vezes 0,58. Eu estaria pagando nesses 8,5 quilômetros que ele rodasse, 4,93. Então, hoje o preço da gasolina dá 4,78, como eu disse antes. Deixa eu abrir aqui o aplicativo, que de repente vocês não têm acesso a ele. Ele se chama Menor Preço, o aplicativo. Pode ser baixado daí no teu telefone Android e dá para consultar diversos qualquer produtos. produto, né? Qualquer produto. Sim. Puxa o código de barra ou tira alguma foto, não identifica. Daí no caso aqui da gasolina comum, ó. Vamos esperar ele abrir aqui, vamos ver se a internet está funcionando. Deixa eu medir aqui por 10 quilômetros. 10 quilômetros vai puxar só os postos aqui da cidade. Que já pegou 4,96, o posto PJ Diesel, que daí ele, conforme as notas que foi tirada agora nos últimos minutos, né, ele vai atualizando. Deixa eu botar mais aqui. Posto do Silva, alguém sabe qual que é? Transportadora Clodover. É o do Nego, né? Então, aqui, ó, a última que foi tirada, há poucos segundos, há 1 minuto, agora atualizou, 4,84. Então, ali, eu fazendo 8,5 ainda estaria dentro, né? E ainda computaria as minhas outras despesas, por exemplo, do imposto do veículo, eu tenho 12 meses para ratear ele, a quantidade ali por dia, e ainda ratear por quilometragem rodada. Então, isso também dá 0,03 centavos, uma média assim, por quilômetro. Mais algum questionamento? Bem, então nós passamos agora para a professora Nelita Real, que é presidente do Sindicato dos Municipários, para também dar a sua opinião, quer dizer, não necessariamente opinião, né, a posição do sindicato quanto ao projeto. Hoje, Nelita. alguns professores me procuraram, que vão para o interior, e disseram que eles já saíram perdendo com essa nova lei, né? Os professores ganhavam mais de difícil acesso e com isso já perderam. E agora querem diminuir. O professor Laércio me disse hoje,
prof, tu vai lá? Eu disse, sim. Ele disse, olha, ontem, quando eu fui sair de moto lá para Erval Novo, acho que foi, eu disse, quando tinha que subir aquele cerro, eu pensei, será que eu vou ou volto para casa? Porque aquelas pedras soltas, saindo de moto, né? Eles correm risco todos os dias. Todo mundo sabe que tu saiu, a gente corre risco, né? Tu está vivo, tu está sujeito. Mas quem está no trânsito é mais, é preocupação. Tu tem que sair horário antes. Ninguém conta isso, como se o tempo não valesse nada. E o tempo é a coisa mais preciosa que uma pessoa tem. Se tu não pode vir almoçar com os teus filhos de meio-dia, gente, é só para quem passa por isso. Quem não passa não sabe. Todos os dias, filhos pequenos, muitos têm, né? E assim por diante, tu deixa pai, mãe, às vezes de idade, e vai, porque tem que trabalhar. Muita gente não conta o que a vida da pessoa. Tu é tipo uma máquina, tu só tem que ir lá porque tem que cumprir horário, tem que trabalhar. E a pessoa não é assim. Chega de que horas da tardinha tu chega, né? Então, assim, tem várias coisas que as pessoas não contam. Que o professor está ganhando muito bem, mas ele estudou para isso. Ele não foi brincando que ele conquistou esse espaço e nem esse salário. Muita gente fica agora de olho grande para o salário dos professores. Mas não é assim. Todo mundo é livre, cada um pode estudar e ser professor. Vai trabalhar com 25, 30 crianças como umas professoras estão para ver quantos dias aguenta. Quantos dias? Não digo nem semanas. Eu sei o que é, porque eu dou aula há 33 anos. Mas eu sei que é para essas meninas novas que estão começando dar aula para 30 crianças que não foram disciplinadas como tem que ser. E daí aguentar tudo, e daí correr, né? Quem está na cidade passa isso, quem está no interior, as dificuldades. Tu sai 1, 2 horas antes, depende do trânsito. Se tu fica lá o dia inteiro, tu almoça, tu não vem para casa, vem de tardinho. Essas estradas não estão boas, não adianta a gente negar, né? Isso é uma realidade, as estradas do interior não estão muito boas. E quem tem, eu vou uma vez que outra passear no interior, mas quem vai todo dia é diferente, né? Então, assim, o professor Lars disse, nós já temos prejuízo, a gente não está satisfeito com isso, e ainda vão querer diminuir mais. Daqui a pouco, quem é que vai querer para o interior? É obrigado a ir? Sim, tu é obrigado a ir, mas ele também pode cruzar os braços, a prefeitura que me leve. Eu não sou obrigado a pôr meu carro. Não tem lei que diz que é obrigado a pôr o carro dele. Com licença, só para complementar. Eu também sou professora. Eu trabalhei na URI, trabalhei 2 anos e meio na URI, e trabalhei na UCEF lá em Itapiranga também, e vim para cá para tentar acompanhar essa parte pública. Eu sei o que a senhora está comentando. Só que, nesse caso, não é para prejudicar ninguém. O que acontece? No caso dos professores, e acontecia comigo também, eu trabalhava, de repente, não todos os dias da semana no mesmo lugar. E ali vai ser pago agora proporcional aos dias que eu trabalhar numa escola que eu tiver difícil acesso. Então, vamos dizer, eu dou aula na cidade, 2 dias por semana, e dou aula numa escola que vai ter difícil acesso no interior. Eu vou receber difícil acesso daquela escola lá que eu tiver no interior, né? Isso é justo. É nesse sentido que, de repente, alguns professores... O valor, eles estão reclamando de baixar ainda mais o valor. Não, o valor em relação ao que vinha sendo proposto ano passado, ele aumentou. Ele não teve baixa. Só o que acontece? Quando teve essa discrepância ali, que não foi analisado o custo, no primeiro momento, então agora nós estamos regularizando. Todo mundo vai receber em relação ao quilômetro rodado. Não, isso eu sei. Entendeu? Isso eles sabem. Então não vai prejudicar ninguém. Mas vai baixar o valor que estava ali de 18, vai baixar para 12, é claro que vai baixar. No caso, foi por causa dessa discrepância que aconteceu no cálculo do custo. Então, efetivamente, eu estaria pagando a maior, então eu corro o risco até do tribunal me apontar. Eu estou pagando o valor fora da realidade. Entendeu? É esse o que nós temos que levar em consciência, que eu também não posso dar para esse pessoal de difícil acesso, também não considerar outros casos. Essa situação que nós temos que ponderar também. Então, ali eu vou estar regularizando tudo de acordo com o mercado, né? Vou estar adequando essa situação do 0,12 ali, que vai ser os 58 centavos por quilômetro que eu posso considerar. Então, se o professor ele foi lá e fez 300 quilômetros no mês, ele vai receber por 300 quilômetros que ele rodou. Então, vai receber de fato. Agora vem lá a merendeira, que trabalhou direto também, fez, vamos dizer assim, 1.500 quilômetros, ela vai receber pelos 1.500 quilômetros. Vai dar próximo a R$ 880, no caso de quem trabalhar 5 dias, numa escola ali que tem difícil acesso, que faz 15 quilômetros de estrada de chão. Então, esse valor é considerável.
nós formos analisarmos hoje quem é que gasta tudo isso de combustível, só quem roda bastante. Então, nesse caso, 1.500 quilômetros para mim no mês é bastante. E eu vou estar recebendo, então, em média, R$ 880 por essa quilometragem que eu rodei. Então, se nós for olhar em questão de salário, no caso da própria servente da doméstica, o salário dela do piso lá do padrão 2, provavelmente, agora com a atualização dos 3% que nós tivemos, está em torno de 1.400 alguma coisa. Se eu manter esse valor ali, eu vou estar pagando quase 1.200 para ela só de difícil acesso. Pois é, por isso que não foi vista essa discrepância, porque não foi considerado que, no caso... Sim, sim. Não, é que a Camila falou em discrepância. Eu Em relação vejo, ao salário? Camila, eu vejo aqui no exposição de motivos que a palavra diz assim, tendo em vista que houve equívoco no estudo de impacto, o que tu quer dizer com isso? No caso, não foi considerado quem trabalharia 5 dias. Entendeu? Então, Essa nesse discrepância caso, é esse valor equívoco aí, que eles esse falam. valor. Esse valor aí. Se ela trabalha 5 dias por semana, ela Sim. vai 5 vezes. Sim, ela vai 5 vezes, de manhã, volta de meio-dia, vai de tarde e volta de tardezinha. Isso não foi considerado no primeiro momento do cálculo, por isso que nós estamos atualizando esses valores ali para ajustar isso. Fora Daí isso, dá em eu tenho torno uma de- dúvida. Assim, as pessoas falaram que quem é contratado, quem é de emergencial, mesmo indo, não ganha esse acesso. Isso era uma questão que já era para ter regularizado agora também nesse projeto, que no primeiro projeto não foi observado isso, daí agora está regularizando. Vai regularizar. Isso. Sim, porque isso é uma injustiça, Isso, né? isso. Na hora que foi editada a lei, não se Porque elas atendeu, estavam assim, né? não se atendeu essa questão. Tem que falar no microfone, puxar mais perto, senão quem está em casa foi- não consegue. Quando foi ouvir. editado o projeto de lei, lá feito o documento, não foi percebido isso também. Daí, quando foi passado para o LH falou, mas e agora? Estou entre esse impasse, na lei não ficou também essa questão clara. E agora regulariza tudo. Todos os que têm operação de trabalho, alguma dessas localidades que tem difícil acesso, daí vão receber. Deixa eu Daí fazer uma agora pergunta. Esclarece. Isso é justo. Daí agora esclarece nesse ponto, que ficou em branco, passou. Vamos supor que 3 professores têm que se deslocar a um número X de quilômetros de distância, vão para uma escola de difícil acesso. Eles vão em um carro, né? Mas os 3 se deslocam daqui, mas usam um carro. Cada um recebe aquele valor? Todos eles recebem aquele valor de 58 Pela lógica legal, sim. Os 3 recebem. Tá. Os 3 recebem. Mesmo que eles dividam o combustível, Pela né, forma eles como foi recebem editada- como se cada um estivesse indo com o seu próprio carro. Isso aí, pela lógica Tá. como foi editada a lei, não importa o que eu vou comprovar ali, sim a quilometragem que eu tenho de deslocamento, né? Cumprir o horário de trabalho, exatamente. O que acontece que é a maior mudança que teve nessa lei ali em relação ao do ano passado? No ano passado ele fixava um valor por escola para todo mundo, né? Hoje ele considera ali, faz essa avaliação do valor de custo, e ele vai dizer para mim, os professores que estão lotados nessa escola vão receber direito a tanto. E o outro professor que trabalha numa escola um pouco mais longe vai receber um pouquinho mais, porque ele anda mais, tem mais quilometragem, então ele vai receber um pouquinho a mais. Senhor presidente, eu posso fazer uma pergunta? Não, vereador Edivan. Eu queria perguntar assim na questão do transporte. Não há necessidade de ir no transporte escolar, digamos, né? Nem o professor, né? Nem o funcionário, não há, né? Não, é transporte escolar, Tá. pela legislação, é exclusivamente escolar, né? Ele provando a sua quilometragem, ele está apto a receber Sim, conforme a lei que a gente vai aprovar. Sim, Seria isso isso sim. mais ou menos, né? Exatamente, Tá, seria isso. exatamente. Qual é a escola que vai dar 1.000 e poucos reais de difícil acesso? Ó, vamos pegar ali Porque o caso... vamos pegar ali... Não, agora com a atualização, É, daí ele vai dar em torno de 880 ali, dependendo da minha quantidade de dias que eu tiver na escola. Nós temos escolas ali, ó. você vai 2 vezes, daí. Não, antes não tinha, por isso que eu estou falando. Agora vai valorizar. Tinha Antes era difícil acesso, 200 e... Mas era pouco? Pois é, antes era 200 e poucos parelho, que eu nem o que foi dito antes.
E como é que eles estão se queixando que diminui? Eu não sei se eles já receberam ou não. Justamente isso. isso, Nelita, que nós precisamos esclarecer. O que de fato é e o que não é. Porque né? só quem Então, recebe vou é que perguntar sabe, né? todos os Tá detalhes, certo. vamos tirar todas Vamos tirar as todas as dúvidas dúvidas. e deixar bem claro, para que ninguém saia daqui pensando que é uma coisa quando é outra coisa. Né? Porque assim, ó, como eu Então- disse antes era padronizado, vamos dizer assim, vamos pegar aqui, ó, Escola Bispo Pedro Fernandes Sardinha. Quem trabalhava nela antes ganhava em torno de 390 e poucos reais, todo mundo. Se eu trabalhava um dia na escola, eu ganhava os 390 e poucos. Se eu trabalhava 5 dias, eu ganhava os mesmos 390. errado. Pois é, e essa lei, ela vem corrigir essa questão também. Se eu vou um dia, eu vou ganhar a quilometragem daquela escola por um dia. Isso é justo. Se eu trabalho de manhã e de tarde, que dá 4 idas, uma ida, uma volta, outra ida, outra volta, eu vou receber a quilometragem daquele dia que eu trabalhei lá. Então, essa é uma das principais mudanças que a lei vem proporcionar, atender essa questão ali que não era justo. Se eu trabalhava 5 dias na mesma escola, eu ganhava os mesmos 390 e poucos que uma pessoa que trabalhava 1, 2 dias na semana, Correto, então não agora é vai justo pagar mesmo. proporcional à quilometragem rodada. Não, isso é justo. Eu só não quero Vai que receber diminua de acordo com a demais, quilometragem porque senão rodada. ninguém mais quer ir dar aula no interior. Esse Se é ele a minha fica no preocupação. lugar onde está a escola e não vem embora para almoçar em casa, a indenização do almoço, Não, no caso, de indenização de almoço, não teria como te dizer agora no momento, que isso não chegou até mim, como é que funcionaria, né? Mas no caso ali, se nós for olhar essa questão, o meu próprio gasto com combustível ali, que eu não estaria tendo, provavelmente o meu custo de almoço, né? Se eu fosse almoçar em algum lugar. Se nós for olhar por cima, né? então vamos em lá. quesitos, Se eu vou lá para um lugar e volto de meio-dia, almoço em casa, a indenização da vai ser do gasolina, combustível. eu do ganho. combustível, Se do eu teu ficar- despesa com o teu veículo. sim, então se eu ficar lá no lugar, eu não tenho a despesa de combustível, mas aquele almoço então se torna como se eu tivesse ido em casa. Como se tivesse ido em casa. Essa é a proposta que pelo menos está esclarecida na lei. Né? Não me diz que eu não vou receber porque eu não for para casa. Isso não me diz nada na lei. Então vocês devem ter recebido o projeto ali. Então isso ele não me esclarece, ele não me diz. Então, conforme a lei, então vai receber se ele vai de manhã e volta de tardezinha, vai considerar ir de volta, ir de volta, ir de volta. Viu? O que está sendo pesado pela administração é parecido com o Vale Transporte. Vale transporte. Nós estamos são- falando de difícil acesso, que eu fui o único a votar contra, porque os companheiros ali tinham pedido para a saúde um difícil acesso, daí não quiseram votar contra porque acharam que... Mas nós confundimos essas coisas, tá? Então assim, ó, o Vale Transporte é uma coisa, aí é em cima daqui, se tu vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou quantas vezes, né? O difícil acesso, eu sempre coloquei isso, entendo isso, e tem algumas coisas também no governo que eu não concordo, outras eu acho interessante, que é do governo do estado falando. O difícil acesso é o fato de tu estar lá na Romana e a dificuldade que tu tem de estar logo em seguida em algum outro lugar. Tá? Então essa foi o meu entendimento, por isso que eu votei contra. Né? E daí assim, ó, o Diva lembra quanto tempo nós ganhávamos como técnico agrícola R$300 de auxílio transporte para andar de moto, não de carro. Tá? É tipo Então uma assim, isso não existe indenização. mais e tudo, né? Mas assim, ó, naquela época, olha quanto que estava a gasolina, menos de R$2, né? E para mim, dava para andar de moto, mas de moto. Então assim, ó, essa redução aí, ela não... Eu tenho o meu custo do meu carro, que eu tinha antes e do que eu tenho agora, eu mostro para vocês a hora que vocês quiserem, a campanha que eu fazia, tudo. A quilometragem, ela dificilmente baixa de 60 e poucos centavos, tu considerando os gastos que tu tem. Com um carro melhor ou um pouquinho pior, não muda muito. É que assim, a gente não tem como estabelecer o valor muito diferenciado da média, né? Nós temos que trabalhar com a média. Daí, nesse caso, tem que trabalhar com a média. Ele dá uma diferença muito grande do que vão pagar. Aqui está colocando equívoco, né? Equívoco no sentido de que
Achavam que iam pagar tanto e agora vai dar tanto, ou não? Na verdade, ali, como eu te disse, o cálculo foi o 0,88 é fora da nossa realidade. Nós não temos como pagar esse custo ali, que não é o custo hoje efetivo de quem tem veículo. Entenderam? Essa é a questão, não Quem é, sabe não é o mostre custo. em números um exemplo ali para ficar mais Vamos claro. pegar aqui, ó. Vamos ver um exemplo, então. Vamos pegar aqui, ó, um servidor que trabalha na Escola Bispo Pedro Fernandes. Ele vai de manhã e de tarde, 5 dias por semana. A distância da escola, daqui do centro do prédio administrativo, é 15 quilômetros. Então, ele vai 4 vezes, faz 4 vezes aquela quilometragem de 15, dá 60 quilômetros, como o senhor bem comentou. Então, por semana, ele faria 300 quilômetros por semana. Se eu for fazer, o mês tem 5 semanas, ou em torno de, vamos dizer assim, 22 dias, vamos considerar um mês, o valor que eu vou receber por quilômetro rodado vai ser 883,80, no valor total da minha quilometragem rodada. No mês, eu teria uma quilometragem aqui de 1.500 quilômetros. Então, esse valor eu receberia 883,80 centavos. Com esta mudança agora. Sim, Com, hoje, com o 0,12. com essa mudança agora, com essa nova lei, Com projeto 0,12. número 15. Hoje, na data de hoje. Eles já estão recebendo esse novo difícil acesso ou não? Não, Isso é um porque valor- ainda o pessoal valor não teve, considerável? o pessoal ainda não voltou para a escola, não retornou, vai entrar na folha do Só mês que ele vem, tem né? a despesa. Não retornou Não, ainda, lógico. pessoal. Agora que começou lógico, as né? escolas a voltar à Mas é atividade, um... né? Então eles receberam como antigamente, o mês Não. de fevereiro. Na verdade, ó, quando tu está em férias, período de férias, tu tem a sessão do Sim, difícil mês de acesso, que não tem fevereiro, todo mundo deslocamento. já trabalhou. É, não tem deslocamento. Então, agora, quando fechar o mês, já tem. Porque fevereiro todo Sim. mundo já foi, deve ter recebido. Sim, daí já proporcional ali os valores. Tudo proporcional. Se eles Quando eu estão dizendo que é trabalho, menos- eu recebo. Quando eu não trabalho, eu não tenho, no período de férias ali, não tenho a gratificação, né? 700 e pouco vai dar com o valor de hoje. Porque é 22 dias que tu conta, né? Não, no caso ali, ó, na verdade tem mês que vai dar um pouquinho mais. Então, o mais correto é fazer a quilometragem total. Tá? Vamos dizer assim, nesse caso ali que eu peguei de 5 dias nessa escola do Bispo do Sardinha lá, então daria 1.500 quilômetros no mês. E eu tendo lá o 0,12 multiplicado pelo valor da URM, que é 4,91, eu chegaria no valor de 180 URM por quilômetro, né, do total dos meus quilômetros ali, que eu faço vezes o 4,91 me dá os 883,80. A grande maioria vai baixar do que era antes na lei. Não. Antes. Não vai baixar, porque antes o máximo que era pago era 300 e poucos. 300 e pouco. Porque Então, agora aqui vai Só ter que- gente que vai 5 dias que vai ganhar 883. É, mas é 5 dias. A grande maioria não ia, era 2 dias. Né? A grande Mas daí tu maioria ganha ia, proporcional e ganhava ao teu 300. custo, né? Agora ele tem que ir, se ele vai 2 dias, ele não Vamos vai fazer ganhar o cálculo 300. aqui, ó, quem vai 2 Mas dias. daí, nesse caso, sim, eu acho justo. Se eu vou, eu gasto. Se eu não vou, não gasto, né? Eu só não quero que diminui para quem vai todo dia. e Não, ganha. para quem vai todo dia, aqui nesse caso dessa escola, vai dar 883,80. Então, você estava ganhando 300 e poucos na mesma escola, gente. Só tem uma coisa aqui, ó. Aqui tem unidade avançada, a floresta da 15 km tem o valor de 6,68 RMs. E daí a escola é 3,30. Pois é, isso agora Isso eu foi achei. ajustado. Porque aqui ficou confuso. Nessa planilha aqui ficou confuso. Então, deixa eu te dar, ó. Isso tem que dar a mesma coisa? Não pode estar mais? Aqui, ó. Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Essa aqui tá mais fácil de entender, ó, porque daí por quilômetro. Essa discrepância ali que foi feito no cálculo, ela se deu por causa desse anexo ali. Ele não ficou certo, ele ficou confuso para eu analisar. Porque tem momentos que ele dizia que eu ia um turno, mas ele não falava se eu fosse 2. Se eu fosse de manhã, voltava de meio-dia, e se eu fosse de tarde, voltava de tardezinha. Ele só falava em um turno. E Viu? agora, fazendo por quilômetro, eu entendo que eu tenho os 2 turnos. Por exemplo, se eu tiver um turno, é um turno. Se eu tiver 2 turnos, é 2 turnos. Eu sou uma quilometragem. Fica mais fácil de eu entender quanto que eu vou receber daí de difícil acesso. Daí eu faço por quilômetro, não faço mais por turno. Porque eu não tenho como dizer assim, ó, tem professores que trabalham de manhã, tem outros que trabalham à tarde, tem outros que trabalham da semana numa escola de manhã, noutra escola no outro dia de tarde, ou assim por diante. Então, tem escolas ali que eu vou ser mais longe, tem outros que eu posso ser mais perto.
o valor vai mudar em relação ao lugar que eu estou trabalhando, né? A lotação que eu estou colocado. Então não vai acontecer aquilo que muita gente está temendo, que vai diminuir o valor que Não, você vai não. receber. Vai ser pago proporcional à quilometragem que ele tem de deslocamento, e se ele está numa escola mais longe, vai receber em relação ao valor que é pago pelaquela escola. Tem escolas aqui, ó, que tem, deixa eu pegar aqui a tabela, que a distância é 4,5 quilômetros. Então vai dar 9 quilômetros no ida e volta. Se eu fizer só ida e volta, eu vou receber os meus 9 quilômetros. Vai ser os mesmos 0,58, 59 ali por quilômetro. Não vai ser tabela. Antes, o que acontecia? Antes era uma porcentagem sobre o salário padrão do professor. Hoje, essa variação, ela não considera o salário padrão, mas sim esse caso ali que ela considera a quilometragem, por quilômetro rodado. Então, vai ter a maioria dos professores ali, profissionais que trabalham 3 dias, vai aumentar muito mais a gratificação. E a doméstica vai ganhar a mesma coisa que a professora. Melita. Sim, mesma coisa. Antes nós tínhamos essa discrepância também. Ela tinha o deslocamento para a mesma escola que um professor, ela ganhava menos, por causa do padrão de salário dela, que era menor que o do professor. Hoje vai emparelhar todo mundo que tem esse deslocamento, todo mundo igual. No mesmo lugar, todo mundo ganha no mesmo Essa lugar. lei não está modificando isso que tu está dizendo. Isso já foi modificado na lei que está sendo modificada agora. Né? Essa lei não está modificando. Essa lei está Não, diminuindo o que estava estabelecido na lei anterior. Sim, por Só causa isso aí. desse valor ali que estava sido apurado a maior. Tinha sido apurado a maior o valor ali do gasto por quilômetro. O valor foi apurado. O valor Sabe foi apurado a maior. qual é o erro? Poderia ter chamado os professores, as pessoas que têm isso, poderiam ter chamado, conversado, explicado antes, porque assim eles não sabem, né? As pessoas verem uma lei, como normalmente elas pensam, sempre é para diminuir, dificilmente para aumentar, né? Então, se tivesse conversado com todos, de repente não daria esse conflito. A maioria dos professores, pelo levantamento que eu fiz lá, é mais de 3 dias que trabalham na mesma escola. Então, para esse caso, não vai baixar. Vai ter um aumento, vai ter um acréscimo. Vai ter um acréscimo do valor. Porque ele recebia em torno de R$390. E agora ele vai receber 800 nessa escola aqui. Se nós puder pegar outro caso aqui, ó. Vamos pegar esse do 9 aqui, ó. Um professor que vai um turno. Se eu pegar e multiplicar ali, vai dar em torno de uns 400, 2 dias por semana de difícil acesso. Em torno dos R$400. Vamos considerar aqui, ó, faz 9. Faz 9 vezes 5, que é 5 dias na semana. Ou faz vezes 22, que 22 dias consideramos o padrão um mês, né? 9 vezes 22. 22, desculpa. Indo um dia. Dá 198 de quilometragem. Daí agora a quilometragem, tu pega ela e multiplica por 0,12, que é a URM. 23,76 vezes 4,91, que é o valor da URM. Então, ó, esse cara aqui que vai um dia, vai ganhar lá, no caso ali, vai 5 dias, 5 turnos. Tá, deixa eu fazer de novo aqui. Dá mais, ali no caso dá mais. É 9 quilômetros por dia, né? Não, eu tô pegando o caso aqui da escola Coroinha da Ronche, que é 4,5 quilômetros de distância aqui do prédio. Tá, essa escola é perto aqui, né? Então, esse caso ali, ele dá 9 quilômetros, ida e volta, um turno, né? Eu pego, então, esse caso ali, vezes, vão aplicar 22 dias que eu vou no mês. São 198, a minha quilometragem durante o mês, né? Então, vezes os 12, 0,12, são 23,76 URM. Daí, vezes os valores ali da URM, deixa eu só mudar aqui, senão o meu celular não vai funcionar. Vezes 4,91. R$116 para mim que vou na escola da Aronche. 22 dias. Porque ela é perto. Se ele vai cada uma vez. Da Aronche. Dá em torno de... Um dia por semana. Né? Não. Aqui a escola...
Pois é que ele estava agora é por quilometragem, então se a escola é mais próxima, eu ganho menos. Mas isso, nesse sentido, também não era justo. Aquele que vai todo dia receber igual quem vai um dia, porque o desgaste, tudo é menos. Isso era injusto. Né? O que eu não quero é que diminui para quem tem que ir, sabe? Porque, assim, a educação é uma coisa complicada. Se o professor não quer ir, depois, tu trabalha bem quando tu está bem, né? E eu sou uma pessoa que, além de trabalhar, eu quero que as crianças sejam bem atendidas. Tu precisa de um professor satisfeito para fazer isso. Então, eu não quero que isso prejudique os professores, porque eu sei o que é lidar com um professor insatisfeito e os pais também sabem o que é ter um professor insatisfeito em sala de aula, né? Pois é, Nelita, então, com esses esclarecimentos aqui, deu para compreender que é aquilo que vocês pensavam ou não é? Né? Pelo que eu entendi agora, não vão receber a menos. Por exemplo, quem vai os 5 dias vai receber a mais. Né? O que vai diminuir a tua quilometragem, é quem vai menos, mas é proporcional. Eu vou menos, eu gasto menos, eu me desgasto menos, eu fico mais tempo com meu filho, com quem quer que seja, né? Com a minha família. Quem vai todo dia fica menos tempo, né? E temos uma consideração, né, que eu estava observando aqui a Camila falando na sua explanação. Difícil acesso é Floresta, difícil acesso é lá no João Novo, difícil acesso lá na Bispo, lá embaixo. Esse sim que a estrada é de chão ruim. Agora, quem vai na Coroinha, quem vai lá no Santo Antônio, né, ali pega o asfalto, pega a estrada boa. Então, nessa parte tem que considerar também isso, né? Mas ele merece igual a indenização. Sim, ele vai receber igual. Ele entra na lei como qualquer mesmo outro. O valor ali de custo por quilômetro, ele vai receber todos iguais. Sim, mas todos o que iguais. Quanto mais anda, mais ganha. Assim, você é a voz do sindicato, né? É a voz do sindicato. Então, de acordo com a tua opinião, o projeto estaria assim, tranquilo. Colocando como ela colocou, tá certo. Não vai tirar. Não vai tirar. Vai tirar de alguns, né? Assim, no termo que ganhava, Sim, mas também que era injusto. Questão que tu colocava, eu não porque... considero justo que tiraram de quem mora, né? Porque eu acho que é uma vantagem ter um professor no lugar. Mas se a administração não considera isso, eu não tenho nada que fazer, né? Porque eu considero que é muito importante um professor que pode morar no lugar onde tem a escola. É que nós temos a situação também que tem que se adequar, né, então, se regra, indeniza, né, por tarefa realizada. É isso? Se paga, se realiza pagamento por tarefa cumprida. Isso. Vamos dizer assim, ó, eu trabalho lá na Elisa Hartmann, que ela dá 12 quilômetros a sede, 3 dias. E eu trabalho lá na Guia Lopes, que é 15 quilômetros. Então, eu vou ter ali, de uma escola para outra, uma diferença de 3 quilômetros. Antes era tudo igual. Agora eu vou receber proporcional essa minha quilometragem rodada. Então, nesse caso, Nelita, nós podemos, de acordo com a tua opinião, podemos votar favoravelmente ao projeto. Porque até assim, eu acho que as domésticas, servidoras, vão ganhar mais, porque elas ganhavam, era proporcional ao salário, elas sempre ganhavam menos, pelo mesmo gasto, pelo mesmo tempo que dispõe, né? É isso que a gente queria saber. Então, daí vai ficar melhor, porque elas vão todos os dias. E essa informação foi, na verdade, assim, ó, eu não conheço muito bem o município. E quando eu fui atrás das informações, a Ana, que cuida do RH, que tem contato com as pessoas que sabem, ela estava em afastamento por causa da questão de saúde da própria menina e tudo mais, né? Então, nesse caso, faltou esse diálogo com ela, porque ela não estava dentro. E ninguém soube, na hora, me informar como é que era a realidade naquela escola, se tinha doméstica que trabalhava os 2 turnos ou não. E daí faltou essa informação. Senão eu teria percebido antes, nós conversando, tanto que quando ela voltou, nós fomos conversar e ela viu essa diferença. Viu essa diferença. Bem, alguém tem alguma dúvida ainda? Posso proferir, então, o meu voto? Então, de acordo com o que foi colocado aqui, parabéns, Camila, né, pelos esclarecimentos, né, muito bem colocados, né? E pela posição da Nelita, né, então, considero o projeto... Bom, tecnicamente, né, ele já estava apto, né? Mas nós só queríamos o esclarecimento. Então, meu voto é favorável de que vá à votação. Se tu tens alguma coisa ainda para colocar? Eu quero colocar, sim, que a administração pode evitar polêmica, convidando os interessados que vão ser atingidos por uma conversa antes. Sim. O sindicato está aí para intermediar, e a gente não é uma pessoa que não é acessível para um diálogo, para uma conversa. Reúne o pessoal, conversa, tira as dúvidas.
que não fica esse clima assim de um contra o outro, que fica tão ruim, né? Daí eu sei que eles procuram a mim, procuram os vereadores, mas tu não pega o contra-cheque para saber, tu não sabe bem certo como vai dar, né? Fica esse clima. E da Que forma como ele poderia ser aparecia evitado. ali naquela anexo ali, realmente ele estava confuso de ser lido. Agora acho que facilita para a pessoa ver o seu quilometragem, identificar o valor que vai receber. Com certeza. Bem, os colegas. Então, ouvimos também o voto do componente da Comissão de Finanças, vereadora Arley. Eu acompanho o voto da relatora Marli. Muito bem. Então, agradeço a presença das pessoas que vieram trazer um debate importante para esclarecer esse fato. A Camila, sempre gentilmente, com bastante paciência, nos tem dado os esclarecimentos por parte da administração, que poderia ter sido interposto já para as entidades também, evitando discussões de rua e descontentamentos de rua, né? Que muitas vezes levam uma imagem secundária. Muito obrigado às duas e aos componentes da comissão, vereadora Marli, vereador Arley, e a assessoria técnica dessa casa. A todos, boa noite.